A Rural Business não poderia abrir suas análises de mercado desta semana sem exaltar os nossos mais profundos sentimentos ao povo do Rio Grande do Sul. E a forma que encontramos para expressar nossa solidariedade e sentimento de tristeza é mostrar como o povo gaúcho contribuiu para transformar o agronegócio do Brasil na potência que é hoje. Nada se compara à tragédia vivida neste exato momento pelo Estado. Mas caso não saiba, o produtor rural gaúcho é um guerreiro nato, com desafios e superações constantes ao longo da história em razão dos graves problemas climáticos que enfrenta. Especificamente para este mercado da soja, que é o foco desta análise que a Rural Business te apresenta diariamente, não podemos deixar de alertar para algo que pode definir o rumo dos negócios nos próximos meses. É justamente este estado, o Rio Grande do Sul, que poderia livrar o Brasil de sofrer a maior quebra de produção de toda a sua história. Portanto, muita atenção ao que temos para te mostrar. O estado gaúcho é o mais velho plantador de soja do Brasil. Sabia disso? A soja de hoje não é nem de perto a soja de antes. Segundo a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que foi fundamental para transformar o Brasil na maior potência agrícola deste século, a soja era uma planta rasteira que se desenvolvia na costa leste da Ásia, principalmente ao longo do rio Yangtze, na China. Sua evolução começou com o aparecimento de plantas oriundas de cruzamentos naturais entre duas espécies de soja selvagem que foram domesticadas e melhoradas por cientistas da antiga China. As primeiras citações do grão aparecem no período entre 2883 e 2838 a.C., quando a soja era considerada um grão sagrado, ao lado do arroz, do trigo, da cevada e do milheto. Até aproximadamente 1894, término da guerra entre a China e o Japão, a produção de soja era restrita à China. Apesar de ser conhecida e consumida pela civilização oriental por milhares de anos, só foi introduzida na Europa no final do século XV, como curiosidade nos jardins botânicos da Inglaterra, França e Alemanha. Na segunda década do século XX, o teor de óleo e proteína do grão começa a despertar o interesse das indústrias mundiais. No entanto, as tentativas de introdução comercial do cultivo do grão na Rússia, Inglaterra e Alemanha fracassaram, provavelmente devido às condições climáticas desfavoráveis. Embora haja registros históricos que apontam para cultivos experimentais de soja na Bahia já em 1882, a introdução da soja no Brasil tem o ano de 1901 como marco principal. E quando começam os cultivos na Estação Agropecuária de Campinas e a distribuição de sementes para produtores paulistas. O grão começa a ser mais facilmente encontrado no país a partir da intensificação da migração japonesa nos anos de 1908. Em 1914, é oficialmente introduzida no Rio Grande do Sul, estado que apresenta condições climáticas similares às das regiões produtoras nos Estados Unidos. Origem dos primeiros cultivares, até 1975. Mas nada ainda de forma comercial. A expansão da soja no Brasil começa mesmo nos anos 1970, quando a indústria de óleo começa a ser ampliada. O aumento da demanda internacional pelo grão é outro fator que contribui para o início dos trabalhos comerciais e em grande escala da sojicultura. A ampliação dos plantios de soja no Brasil sempre esteve associada ao desenvolvimento rápido de tecnologias e pesquisas focadas no atendimento da demanda externa. Tanto que na década de 70, a soja já era a principal cultura do agronegócio nacional. A produção havia passado de 1,5 milhão de toneladas em 1970 para mais de 15 milhões de toneladas em 1979. Um dos importantes agentes desse processo de evolução da sojicultura brasileira foi justamente a Embrapa, que a Rural Business citou logo no início desta análise, que ao longo da história
investiu em pesquisa para o desenvolvimento de novas cultivares adaptadas às condições climáticas das regiões produtoras aqui do Brasil, sobretudo num passado mais recente, com a chegada da soja no Centro-Oeste. A Embrapa Soja foi criada em 1975 e, a partir da década de 90, várias agências de pesquisa começam a surgir para atuar no segmento. A introdução da soja para além dos estados da região sul só foi possível devido ao desenvolvimento de cultivares adaptadas ao clima mais quente. Até lá, era o Rio Grande do Sul que se aventurava para produzir soja em solo brasileiro. Os primeiros números de plantio surgem para a temporada de 1976-77, ou quase meio século atrás. E a Rural Business vai dividir agora esta história com você, em respeito e homenagem a cada cidadão gaúcho que hoje enfrenta a maior tragédia das suas vidas. Lá na safra de 1976 e 77, nada menos que 47 anos atrás, o estado do Rio Grande do Sul destinava 3.490.000 hectares para o cultivo de soja. E não foi nada fácil seguir além. Veja que depois de atingir o topo, 3 anos depois, em 1979, o plantio de soja em solo gaúcho desabou e foi atingir apenas 2.800.000 hectares 2 décadas depois, safra de 1995 e 96. Foi preciso quase uma década, 9 anos para sermos mais precisos, para a área de cultivo de soja voltar à casa de 4 milhões de hectares, o que só aconteceu na safra de 2004 e 2005, feito superado 7 anos depois, quando o estado conseguiu colher o recorde de 4.200.000 hectares de soja, segundo números oficiais da Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento. Ao longo desses 36 anos de história, mostrados pelo gráfico, sabe quantas frustrações de safra os produtores gaúchos tiveram que encarar? Nada menos que 14 quebras de produção, meu amigo. Ou seja, em quase 40% das vezes, a colheita da soja ficou abaixo do ano anterior. Só neste último ano, de 2012, o estado perdeu 44% de sua safra de soja. Veja logo à esquerda no gráfico que um ano antes, temporada de 2010 e 11, a produção de soja do Rio Grande do Sul tinha chegado ao recorde de 11.600.000 toneladas, animando os produtores a pisarem fundo no acelerador. Mas 2012 chegou deixando um rastro de destruição, não pela fúria da água, como visto hoje, mas a falta dela. A seca destruiu a produção agrícola do estado e derrubou a colheita da então safra de 2011-12 para 6,5 milhões de toneladas apenas, menor volume em 7 anos. Mas não precisa muito esforço, é só olhar o que aconteceu a seguir para ver o que o povo gaúcho é guerreiro. Com a soja já sendo vista como o grande motor da agricultura brasileira, os gaúchos sacudiram a poeira e foram a campo. E não fizeram pouco, não. Renovaram um recorde de produção por quase 7 anos seguidos, chegando a tirar dos campos 19,5 milhões de toneladas na temporada de 2018 e 2019, o triplo da trágica temporada de 2012. E aqui chegamos ao período mais difícil dos últimos tempos, o qual a Rural Business faz questão de ressaltar neste momento de tanta tragédia, pois revela o quanto este povo é resiliente, o quanto se dedicam à terra, apesar de todas as dificuldades enfrentadas. Depois de comemorar recorde na produção de soja em 2019, o Rio Grande do Sul tomou outra paulada do clima. E desde então busca se reerguer, encontrando sérias dificuldades para fazer isso. Depois de colher mais de 19 milhões de toneladas de soja em 2019, o estado enfrentou a segunda maior quebra de produção da sua história em 2020, vendo sua colheita desabar para pouco mais de 11 milhões de toneladas, como confirma o gráfico logo à esquerda. Um ano de respiro e outra tragédia. Entre a temporada de 2021 e 2022, o Rio Grande do Sul perdeu quase 12 milhões de toneladas de soja nos campos, vendo sua produção desabar de 20.800.000 para pouco mais de 9 milhões de toneladas, marcando a maior quebra de safra da história. Só que, mais uma vez, ninguém desistiu. No ano passado, o estado conseguiu aumentar de 9 para 13 milhões de toneladas a sua produção de soja e previa tremendo aumento de 68%
agora em 2024, quando a safra era esperada chegar onde jamais havia chegado antes, 21 milhões e 900 mil toneladas. E agora só restam dúvidas. O que vai sobrar de tudo isso? A Rural Business não tem bola de cristal, mas a todo momento sentíamos e avisávamos a você, nosso assinante, que era o Rio Grande do Sul que definiria o rumo dos preços da soja este ano no Brasil. Jamais poderíamos imaginar que seria de uma forma tão cruel, mas saiba que os impactos para este mercado serão gigantescos. Quer ver esta análise de mercado na íntegra? Quer ver o amanhã do mercado da soja hoje? Assine agora um dos pacotes de informação da Rural Business, a partir de apenas R$ 19,90 por mês. Acesse ruralbusiness.com.br.